Boa noite, muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente do estúdio da TV Tati e SBT, aqui em San José de los Campesitos, São José dos Campos, direto para toda a nossa região. Muito obrigado por sua audiência, venha junto comigo até mais ou menos às 7 horas e 20 minutos e me inscreva pelo 997-524005, 997-524005, 997-524005. Muito obrigado pela sua audiência. Nós começamos com um assunto que, meu Deus do céu, mistura aquilo sobre o que a gente não pode falar hoje em dia. Aliás, faz tempo que não pode falar, né? É política, religião, ideologia. Pois não é que o cara mistura religião com sexo. Pois é, abusa da confiança depositada por aquela pessoa que está ali enferma, muitas vezes desesperada. A Polícia Civil de São Sebastião prendeu um homem de 50 anos, acusado de abusar sexualmente de pelo menos 4 mulheres, sendo 2 adolescentes. E ele, pelo que nós apuramos até agora, a Beatriz Plaça vai nos contar, é pai de santo, é isso? Salve, salve, Bia, seja bem-vinda por aqui. A Bia vai aparecer aqui. Ei, Beatriz Plaça, sempre a nossa competente repórter nos trazendo aí, então, informação. Bia, ele é pai de santo e usando dessa função religiosa, de líder religioso, ele abusou de mulheres, é isso? Oi, Vinícius, é isso mesmo. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o Tá Na Hora. Este homem foi preso ontem, na tarde de ontem, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A nossa produção teve acesso a 2 boletins de ocorrência, onde as vítimas relataram para a polícia que este homem se passava assim por um pai de santo e chamava elas para um ritual em uma cachoeira lá em São Sebastião. E aí, durante esse suposto ritual, ele pedia para que elas ficassem nuas e ali aconteceu abuso, também estupro. A polícia conseguiu expedir um mandado de prisão temporária, por isso ele permanece na cadeia lá na cidade de Itaquaquecetuba. E claro que a polícia continua investigando esse crime, porque como você falou, são ao menos 4 vítimas, pode ser que tenham mais vítimas deste homem. E tristeza demais, né, Vinícius? Aí usar da religião, da confiança, da fé para cometer um crime horrendo como esse, que a gente já viu várias vezes na televisão, também já falamos sobre isso. É muito triste saber que ainda tem pessoas que abusam da confiança e da fé de outras. Eu volto com você no estúdio. É isso aí, muito obrigado, Beatriz. Faça um absurdo. O caboclo ainda se arvorava de pai de santo, que não era, né? E ia pra cachoeira, porque a gente sabe que muitas religiões, ou algumas das religiões, né, de matriz africana, tem essa relação com os elementos da natureza, né? Com a água, com o fogo, com a pedra, não é isso? E aí vai lá para fazer um banho, tem um banho de limpeza, você faz na cachoeira, tem o banho que faz com sal, tem banho que faz com erva, tudo mais. E a gente aqui não pode e nem nunca vai desrespeitar qualquer religião, né? Eu me lembro do Silvio Santos falando tão claramente sobre isso, né? O quanto o SBT estava aberto sempre a todas as religiões. Bom, e daí que esse caboclo usa de subterfúgio para cometer um crime hediondo, odioso. Bicho, um caboclo desse tinha que estar lá e a pedra rolar em cima da cabeça. Deus me perdoe, Deus me perdoe. A Letícia está dizendo aqui, esse cara não era pai nem santo. Pois é, que loucura, que coisa. A gente tem que tomar cuidado, porque inclusive a gente sabe também de histórias, até porque a gente está falando de todas as religiões aqui, de pastor. Tem uma história de um pastor conhecido lá, de uma família que eu conheço, lá em Sorocaba, que a menina, tinha uma menina linda que não conseguia engravidar, foi pedir ajuda ao pastor, oração e tal, e no meio da história falou, depois eu falo com você.
Aí disse que levou ela pro carro e falou, na verdade, eu teria que ter sexo com você, porque o meu sêmen seria abençoado e abençoaria o seu útero. Aí depois você pode fazer com o seu marido. Acredite, se quiser. Tá bom? Então tem tudo quanto é religião. Porque aí a questão não é religião, é a questão da falta do caráter do bandido, vagabundo, sem vergonha. Seja ele de qual religião for. Né? A gente vai falar agora, alô, você que adora o grau, que acha que o grau é uma coisa, como é que é? É uma rebeldia da juventude, ou então que uma arte, um esporte radical que deve ser respeitado, porque eu sou jovem. Eu me lembro quando falo assim, daquele personagem caricato que o Chico Anísio fazia, ele, eu sou jovem, pô, meu sangue não circula, ele dá rolê. Bom, esse ímpeto da juventude é muito bacana, mas ele não pode nunca ultrapassar o limite da responsabilidade. Ou, principalmente, não ultrapassar o limite daquilo que é de bom senso e que não ataque a vida de outras pessoas. Porque, no caso do grau, tantas e tantas, eu já xinguei esses caras todos aqui, a gente fala dos perigos e dos riscos aos quais as pessoas estão expostas, e não só o idiota que está ali com a motocicleta fazendo aquele absurdo, mas as outras pessoas, como por exemplo, esse motociclista que fazendo um grau, simplesmente matou um avô e feriu o neto. Ele estava fazendo a manobra proibida pelas leis de trânsito, e não é proibido porque a gente é chato, a coroa é chata, não, é proibido porque a gente tem noção de que isso pode causar uma tragédia, como causou uma tragédia, matando um homem e ferindo o seu neto de 6 anos. Os dois foram atingidos em uma avenida da Zona Leste de São Paulo, enquanto o idiota, o energúmeno, o criminoso empinava a sua motocicleta para dar um grau. Veja. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. O condutor atinge avô e neto enquanto empina a motocicleta. Repare que após a batida, ele se desequilibra e só então as duas rodas do veículo voltam a ficar sobre o chão. As vítimas que aparecem na imagem são Leonildo Ferreira Silva, de 55 anos, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. E o neto dele, Heitor Nunes Silva, de apenas 6 anos. Se não fosse pela atitude do meu pai de, no último momento, ter tirado o Heitor de cena, porque estava vindo bem em direção ao meu filho, eu não sei se meu filho estaria aqui hoje. Então, meu pai, ele sempre foi assim, um herói mesmo. A criança teve ferimentos no rosto e foi trazida para este hospital em São Paulo, onde permanece internada. Como o menino está fora de risco, os médicos o liberaram antes mesmo da alta médica, apenas para que ele pudesse se despedir do avô. É que, segundo a família, os dois eram muito ligados. Eles eram muito próximos. Meu pai dava banho nele todos os dias, ele sempre esperava meu pai chegar do trabalho. Meu pai sempre foi um ótimo avô. O motociclista Marcos Ribeiro Dias da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante depois que a polícia foi chamada por testemunhas. A direção perigosa, com o resultado morte, tem um tipo específico, não é mais de um crime. Aí a pena para isso, você tem para a morte de 5 a 10 anos, tá? E para a lesão grave, você tem de 3 a 6 anos. Isso seria no caso do neto? Isso seria no caso do neto, se for constatado que é grave. Então, se somariam as duas penas. Manobras como essa, que tirou a vida de Leonildo, são muito comuns, e não só nas vias de São Paulo. No mês passado, uma jovem de 18 anos morreu em Cariacica, no Espírito Santo, após o namorado, que não tinha carteira de habilitação, dar um grau numa rua da cidade. Beatriz Silva estava na garupa da moto. Ela caiu e se chocou com um carro que vinha no sentido contrário. A jovem chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Depois de 2014, com a reforma do CTB, não. O crime passou a ser o que o pessoal diz, é crime em abstrato. Basta praticar a conduta
e expor potencialmente a sociedade em risco, ele já comete o crime. E é um crime potencialmente, a gente diz, grave do ponto de vista do risco que expõe a situação. Nada vai trazer o meu pai de volta, nada. Eu só quero que a justiça seja feita. As pessoas, às vezes, podem ser imaturas e jovens a ponto de não compreenderem o tamanho da besteira que eventualmente façam, como é o caso desse Grau aí. Mas todo mundo sabe a dor de perder alguém que ama. E o tamanho da dor que essa mulher está sentindo aí, né, enterrando o pai. E aí? Como é que faz? Não, eu vou empinar. Ah, empinar no quinto dos infernos. E o outro, que a gente mostrou, ó, que ele vem empinando agora, ó, ele perde a direção, a menina cai, ó, ela dá no carro e morre. Quase que instantaneamente. Essa menina aí, ó, essa menina morreu. Porque o namorado dela, que nem licença para dirigir tinha, decidiu fazer um grau com ela na garupa. Ah, mas eu pego, vai na colherada, que é para sofrer mais. Pega mas com requinte de crueldade, é na colherada, não quero nada. Eu, uma colher e ele, velho. Vai na colherada. Deus me perdoe. 2 homens foram presos em Pindamonhangaba na noite de ontem. Eles haviam roubado um posto de gasolina no bairro Palmeiras de São José, em São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22 horas. 3 homens armados, vejam aí, chegaram ao comércio e anunciaram um assalto. Eles levaram dinheiro do frentista, né? Os celulares que também eram ali dos clientes que estavam no momento abastecendo. O trio fugiu em uma SUV branca com placas de Ubatuba. Ainda segundo o BO, imagens das câmeras de segurança do posto foram entregues aos policiais que iniciaram buscas pelo carro também, claro, pelo suspeito. Cerca de 1 hora após o roubo, policiais militares identificaram o carro usado no crime em Pindamonhangaba. O veículo foi abordado e os 2 ocupantes detidos. Um homem de 27 anos e um outro de 32 anos foram identificados como os autores do roubo. Ainda na SUV foram apreendidos 3 celulares e R$250 que haviam sido roubados lá no posto de gasolina. O terceiro suspeito de ter cometido o crime está foragido e segue sendo procurado pela polícia. Que ele seja pego, né? Aliás, em falar de ser pego, vocês lembram que na semana passada, acho que foi na sexta-feira que a gente falou disso, que tinha acabado o período da tal da saidinha, né? E aí eu e a Beatriz Plaça conversávamos, foi ela que trouxe a informação, eu falava assim, mas Beatriz, e quantos não voltaram ainda? Ela falou assim, nós vamos saber, né, Vinícius? Lá pela segunda, tal, hoje é terça, a gente está sabendo aí como foram os números daqueles que não voltaram da saidinha. Boa noite de novo, Beatriz, salve, salve. E aí, minha filha, então quer dizer que você não vai acreditar, Beatriz, acho que vai ficar surpresa agora, mas eu vou contar pra você. Teve cara que não voltou? Menina, olha que loucura! Oi, Vinícius, boa noite de novo pra você, pra todo mundo que continua aqui com a gente. Você viu que coisa estranha, né? Geralmente eles voltam, né, Vinícius? Coisa estranha. Olha só, a gente tem alguns números aqui que a Secretaria de Administração Penitenciária mandou pra gente, um pouquinho atrasado, né? Porque na sexta-feira eu falei que segunda-feira a gente já teria esse balanço, mas eles mandaram hoje. Eu vou ter que ler porque tem bastante preso que não retornou, tá? A gente tem uma arte aí pro pessoal de casa acompanhar. Que olha só, em Caraguatatuba, de 106 presos que saíram, 3 não voltaram. Em Potim, de forma proporcional, foi quem sofreu mais dos presos. Em 32 não retornaram, cerca de 14%. Em São José dos Campos, apenas um dos 41 que saíram não voltou. E em Tremembé, dos quase 2.800 presos, 126 não retornaram. Em todo o estado de São Paulo, Vinícius, foram 32 mil presos que saíram aí para o Natal e Ano Novo, né? Curtir igual a gente curte, né? Eles curtiram do mesmo jeito. Desses
desses, né, 32 mil, 1.334 não retornaram, ou seja, eles estão aí foragidos da justiça. A gente sempre fala sobre isso, né? Impressionante. Sempre depois de uma saidinha, são muitos os presos que não voltam. E aí depois a gente noticia aí vários crimes e o policial puxa a ficha do criminoso e é um preso que está foragido depois da saidinha. Então é bem complicado, né? É bom para o pessoal também ficar atento, né? Na rua, enfim, de alguém, toma cuidado porque eles estão soltos. Eu volto com você. Ok, obrigado, Beatriz. Meu diretor, eu pedi para você manter a arte aqui, porque, olha, como a Bia disse, né? Em Caraguatatuba, 106 liberados, 3 não voltaram. No Potim, lá em Potim, 229 presos, 32 não voltaram. Aí 41 presos foram liberados em São José dos Campos, 1 apenas não voltou. Aí 2.796, 126 não voltaram. Eu quero fazer uma conta que é a seguinte, ó. No estado, tem pouco bandido por aí, né? Mas no estado tem mais 1.334 que já tinham sido presos e que agora estão na rua. Esse número aqui, ó, isso aqui para mim, pouco importa, se vocês querem saber. O que importa para mim é isto aqui, ó. Tem pouco bandido, o cidadão de bem se sente pouco inseguro nas ruas? Não, é muito. E além disso, graças à tal da saidinha, agora nós temos mais de 1.334 foragidos, soltos. Exatamente, eles já tinham sido presos, agora eles estão soltos novamente. Então, mais trabalho para a polícia. E aqui na nossa região, vamos somar. 3 com 32 são 35, 36, 36 com 126, ai meu Deus, como me dói a cabeça, são 162, não é isso? 162. Na nossa região, 162 novos bandidos aí à solta. Aí a gente põe a imagem, que nem a gente pôs de ontem, daquele caboclo lá, o Lacraia, se rastejando para dar um prejuízo desgraçado para os donos daquele salão de beleza lá, né? E o pessoal, veio o pessoal dos direito dos manos. Não, mas eles estão se ressocializando. Oi? Pega eles então, leva para sua casa, põe ele para ressocializar aí na sua casa, com a sua filha, com o seu filho, ressocialize ele dentro da sua casa, porque eles estão invadindo a casa dos outros e roubando, vai se catar. Eu tô certo ou tenho razão, pelo amor de Deus. Os caras já tinham sido presos, agora a polícia vai ter que prender de novo mais 1.334, pô. Aqui na nossa região, 162. Ah, vão se catar pra lá, pelo amor de Deus, pô. Hein? Ressocializa ele na sua casa lá. Você gosta dele, gosta de bandido, ressocializa na sua casa. Leva pra sua casa, ressocializa. Break, não é pra ler a mensagem? Então vamos para o nosso intervalo, já eu estou de volta, fica por aí. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Na Farmaconde, o verão é tempo de cuidados especiais e preços imbatíveis. Kit Elseve shampoo mais condicionador de R$ 36,60 por R$ 32,99. Protetor solar Australian Gold Fator 8 de R$ 43,29 por R$ 38,99. Hidratante CeraVe 453 gramas de R$ 110,89 por R$ 99,90. Óleo Elseve extraordinário 100 ml de R$ 46,90 por R$ 38,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Oi, pessoal. A nossa filha Lua tem retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos. E a gente só não descobriu antes por falta de informação. A gente está aqui para falar para vocês o que a gente gostaria de ter escutado. Se você reparar um reflexo branco no olho da criança, estrabismo ou qualquer diferença, leve a um oftalmologista. E mesmo sem nenhum desses sintomas, crie o hábito de levar os seus filhos ao oftalmo. Para saber mais, acesse deolhonosolhinhos.org.
A estação mais quente do ano chegou e com ela o Vale Verão Tati SBT, um oásis para a família nas praias do nosso litoral norte. Em janeiro e fevereiro você vai se divertir com a gente. Patrocínio Cerezer, crie seu bom motivo para comemorar. Apoio Prefeitura de Ilhabela e Prefeitura de São Sebastião. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita, maplebear.com.br. Hoje, 11 da noite. Deveria começar a pensar em se aposentar, Ben. Aposentar? Melhor não repetir isso em uma luta com Jackie Chan. Desculpa, eu não consigo ouvir o... Tá ouvindo agora? Depois não diga que eu não avisei. Hoje, 11 da noite. Fora do Rumo. Você pegou o cara errado. No Cine Espetacular. Estamos de volta aqui com o nosso Tá Na Hora. Vocês sabem as notícias que aparecem, aquelas que surgem, nós estamos sempre atentos, né? E aí, um pouquinho antes de entrar no ar, eu liguei para o doutor Hugo de Caçapava, delegado de Caçapava, e ele prontamente aí nos respondeu para falar sobre um menor que foi apreendido hoje na cidade de Caçapava. Ele é acusado de participar do assassinato da jovem Rayane Cristina Dantas, de 19 anos. Essa morte da Rayane é mais um feminicídio, né? Ela foi morta a tiros no dia 29 de dezembro. Essa é a menina aqui, né? Essa menina de 19 anos, o namorado dela é acusado pelo crime. Na ação, o irmão da vítima também foi baleado. E sobre a apreensão desse menor, eu converso agora, então, com o doutor Hugo Pereira, que nos ouve aí pelo telefone. Doutor Hugo, obrigado por ter me atendido. Doutor, como foi, então, essa prisão? A gente não pode falar prisão, né? Menor, ele foi apreendido, não é isso? Com certeza, Vinícius. É mais um trabalho das Forças de Segurança de Caçapava. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento dos fatos, representou pela apreensão do menor. O juiz autorizou a apreensão e no dia de hoje a polícia conseguiu apreendê-lo na Vila Paraíso, local conhecido por tráfico de drogas, local onde o menor e o autor aí dos disparos praticavam a traficância aqui em Caçapava. Então o menor, ele é acusado, portanto, também de ser traficante, aviãozinho, é isso? Eles participam ali do tráfico de drogas, né, na Vila Paraíso, porém, nesse caso, ele está sendo acusado de coautoria no feminicídio. Doutor, e o que ele falou no momento aí da apreensão? Então, a gente ainda está ouvindo ele ainda, né, a gente começou a fazer a apreensão nesse momento, que a gente estava com flagrante anterior aí, e a gente vai ouvi-lo ainda, mas tudo indica a participação dele no fato junto com o ex-namorado da vítima. Entendi. Então, quer dizer, doutor, que essa apreensão foi efetuada hoje, então, com autorização, claro, da Justiça. Essa menina linda de 19 anos perdeu sua vida, ela foi morta brutalmente, mais um feminicídio. E o menor, que é acusado de ter participado, de estar envolvido, foi hoje apreendido por ação da Polícia Civil de Caçapava. Ele estava no carro? Como é que é a história? O que acontece, Vinícius? A gente frisa muito, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente espera que os nossos deputados, aí, senadores, ouçam esse apelo nosso, que eu defendo que a medida protetiva ela não serve para praticamente nada. Né? O juiz decreta a medida protetiva, porém, as mulheres continuam expostas, que muitos dos casos de feminicídio, a mulher já tem a protetiva.
Só que a protetiva, ela não evita que o autor chegue até ela. Então, o autor ele pode romper aquela medida protetiva, porque você não tem monitoramento desse autor, e vir a cometer um ato bárbaro como esse, que foi o feminicídio, que foi o que aconteceu com a Rayane. Que ela já tinha medida protetiva, porém, o autor, o ex-namorado, não cumpriu a medida protetiva. E o que a gente fala? Que a gente torce para que mude a legislação. A gente precisa colocar tornozeleira eletrônica nessas pessoas que têm medida protetiva. A gente precisa que quem descumpra a medida protetiva, a conversão para prisão preventiva seja imediata, automática. Porque a vítima não pode ficar correndo risco de ser assassinada, de ser morta. Até que a autoridade policial faça a representação, que o juiz aprecie a representação e que determine a prisão preventiva desse indivíduo. Às vezes demora 1, 2, 3, 4, 5 dias para essa preventiva sair, às vezes não sai. Então a gente faz esse apelo pela mudança na legislação para acabar com os feminicídios. Ô, Hugo, doutor, isso que o senhor está falando é fundamental. Eu sempre digo aqui que o que nós menos queremos é explorar qualquer tragédia. O que a gente quer é lançar luz, jogar luz sobre essas barbaridades que acontecem exatamente para buscar uma saída. E uma das saídas está aí sendo descrita didaticamente pelo senhor, que está dia a dia enfrentando esses vagabundos sem vergonhas, lidando com esses caras que não estão nem aí para a lei. A medida protetiva é exatamente isso. Adianta muito, o cara chega lá com uma faca, com um revólver, ela estende o papel na cara dele e ele dá risada, né? Porque o papel não impede nada. O que impediria é exatamente se ele tivesse primeiro preso. Vagabundo desse ameaçou, tem que estar preso. Mas, digamos que ele não fosse preso, que ele tivesse, como o senhor disse, com uma tornozeleira eletrônica para que fosse, no mínimo, monitorado, não é isso? Com certeza, se ele está com a tornozeleira, a gente consegue monitorar onde que ele está. Se ele chegar perto da casa da vítima, perto da vítima, a polícia imediatamente já aciona a polícia militar e a polícia militar já vai no local fazer a prisão, né? Então a gente precisa que seja mudada a legislação, que insira o uso de tornozeleira eletrônica nessas pessoas que têm a medida protetiva contra, né? E mais, ele descumpriu a medida protetiva. A vítima provou através de vídeo, alguma coisa assim, ou a tornozeleira acusou que ele está rondando a casa da vítima. Que essa conversão da medida protetiva em prisão preventiva seja automática. É isso. Tem a prova ali, já seja convertido. Depois você comunica o juiz que foi determinada preventiva porque ele descumpriu a medida protetiva e o juiz observa se vai manter a preventiva ou se vai soltar. Mas a gente precisa dessa velocidade para proteger nossas mulheres. Pois é, velocidade no Brasil, só esses vagabundos que ficam dando grau e matando os outros por aí, porque velocidade na lei é o que vocês da polícia que trabalham insanamente aqui não tem. Eu vou agradecer mais uma vez ao delegado Hugo. A última pergunta, rapidamente, o menor já assumiu a autoria do crime? Porque eles também fazem isso, né? Ele vai assumir porque é menor de idade e vai liberar o mais velho, não é isso? Então, a gente tem informações aí concretas que o executor mesmo, quem apertou o gatilho, foi o ex-namorado e que o menor o estava acompanhando, é coautor nessa empreitada criminosa. Tá, né? Agora a gente vai detalhar melhor na oitiva do menor o papel de cada um, o que aconteceu certinho, mas a gente já tem convicção e tem prova de quem foi o executor, foi o ex-namorado, foi o maior. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela prontidão, obrigado pelo seu trabalho, meu valoroso amigo, delegado Hugo Pereira, doutor Hugo Pereira de Caçapava, um abraço e que o senhor continue tendo êxito aí, que a justiça não solte aqueles que o senhor prende. Tem mais 1.300 na rua, viu, doutor? Da saída. Eu que agradeço e a gente continua trabalhando firme aí para defender a sociedade. A gente está à disposição da população. Um abraço, obrigado. E agora aqui, meu diretor, nós vamos falar de um cemitério em Guaratinguetá, que se chama Cemitério da Saudade, mas deveria chamar Cemitério do Descaso, porque olha como é que tá aqui. Olha só, e a história de uma senhora que morreu no final do ano e não tinha ninguém para enterrar, nem onde enterrar. Isso é um descaso. Bom, se a gente vê nesse país um descaso lascado com a gente que está vivo e brigando e gritando, imagina com quem está morto calado lá que não pode fazer nada. Aí o descaso é ainda maior, veja.
Perder um ente querido é sempre muito difícil, mas para essa família de Guaratinguetá, além da dor do luto, outro sentimento tomou conta, o da indignação. Minha mãe faleceu no dia 13 de dezembro e era para ser sepultada no dia 14 de dezembro. Chegamos aqui no cemitério, não tinha um coveiro, não tinha ninguém para receber a gente. Simplesmente a funerária deixou o corpo dela lá. E um dos jardineiros, que disse que era jardineiro que estava aqui no momento, falou para a gente, deixa o corpo aí, quando aparecer alguém a gente enterra. E isso causou uma revolta muito grande em todos nós, porque a gente já estava sentindo a dor da perca. E como que vai deixar um corpo da sua mãe ali para a Deus dará? Vai saber quando que eles iam vir enterrar, né? E isso causou uma polêmica muito grande, os netos, os filhos, os parentes ficaram todos revoltados. Ao chegar ao cemitério da Saudade, as imagens já refletem abandono e a falta de manutenção. Sem o coveiro para o sepultamento, Flávio, um dos bisnetos, foi o responsável por enterrar a idosa. Foi uma situação um pouco constrangedora, né? Constrangedora para a família principalmente. Quem realmente fez o enterro da dona Irma? Foi os netos dela, bisnetos dela e seus filhos, que começaram a jogar a terra com a mão, né? Tempo chuvoso, mato na canela, escorpião, e jogando terra ali, chuva descendo. Então, literalmente, a família velou e a família enterrou, né? Que não é para ser um passo, né? A família vela, o cemitério enterra. Não, a família velou e a família enterrou a dona Irma aqui no cemitério da Saudade em Guaratinguetá. Agora nós estamos aqui na área onde ficam os túmulos. É possível ver até algumas covas abertas para exumação. Inclusive, onde eu estou andando, eu tenho que desviar de algumas lápides devido à falta de cuidado e manutenção. Quem chega por aqui não consegue visitar o ente querido que já se foi. Roseli é uma das filhas da dona Irma e no dia do enterro precisou tomar vários medicamentos devido ao choque do descaso. Tomei remédio porque eu passei mal na hora que deram a notícia que ela tinha morrido. Me deram remédio, fiquei meio dopada, mas o que fizeram com ela, eu lembro tudo certinho, sim. Além do sentimento de tristeza, eles pedem por justiça e o mais importante, por mais dignidade para as futuras famílias que vão precisar enterrar parentes e amigos. O sentimento maior foi a revolta mesmo, está todo mundo revoltado, porque ela não merecia isso, ela não merecia, porque nenhum cachorro poderia ser tratado do jeito que trataram. Me sinto revoltada, né, porque coitada da minha mãe, largaram ela igual um cachorro morto, para deixar para os outros enterrar, então é muita revolta, muita revolta. É mais fácil você vir enterrar um parente seu aqui e acabar tendo que parar no hospital, porque a situação aqui tá horrenda, cara, horrenda. Em nota, a Prefeitura de Guaratinguetá nos disse que o então responsável pelo cemitério foi exonerado e que o novo responsável pelo local é o subsecretário de Obras da cidade e que futuramente será realizada uma reestruturação administrativa para redesenhar as tarefas de acordo com a visão da nova gestão municipal que ainda o local passará por manutenção, capina e limpeza, além de uma nova zeladoria. Então, ninguém morre em Guaratinguetá, hein? Pelo amor de Deus, que os caras ainda estão vendo o que vão fazer. Então, você que está pretendendo morrer, Deus o livre guarde, segura. Dá uma segurada, porque não está podendo morrer agora, que os caras ainda estão organizando. Eles estão organizando. Gente, sabia que um dos traços comuns na humanidade, a despeito das culturas, diferentes culturas, né? Tem gente que celebra casamento sem conhecer, tem gente que casa com 30 mulheres, tudo é diferente, mas um traço que é o mais comum em todas as culturas deste planetinha aqui é enterrar o seu ente morto. Sabia disso? É verdade, diretor, pode procurar aí. Em todas as culturas. E mesmo assim, aqui no Brasil, a gente faz diferente. Lá em Guaratinguetá, então, se der, a gente empurra até que alguém venha fazer a capinagem, o subsecretário seja chamado pelo subprefeito, pelo subsecretário. Ah, meu Deus do céu! Vamos para o nosso intervalo, já eu estou de volta. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper.
Com mais de 7.000 colaboradores, o Grupo Milclean é hoje uma das maiores referências em múltiplos serviços e limpeza do Brasil. Desenvolveu a sua expertise única, atuando com a mais alta qualidade e inovação do mercado, que gerou unidades nos Estados Unidos. E a competência, reconhecida com certificações de nível mundial. Grupo Milclean, há mais de 25 anos, o seu grande parceiro. Se você gosta de mais sedução, mais treta... Para com isso. Me obriga. Mais drama ou mais emoção... Agora sim. Você vai adorar o Mais Séries. As melhores séries para curtir e maratonar quando e onde quiser. Venha comigo. Mais SBT. É streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Hoje, após o Cine Espetacular... Nosso convidado é um gênio. É um dos melhores, se não for o melhor no seu ramo. Murilo Couto! Sou eu, pessoal, né? Eu não tô entendendo. O Murilo é o nosso convidado de hoje. Tô emocionado aqui. Ih, eu vou chorar. Cabelo desgrenhado, barba mal feita, descalço. Murilo já parecia desempregado antes de sair de emprego. Hoje, após o Cine Espetacular. De noite. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora, a primeira semana do ano, cheia por aqui, mas também muito cheia, sabe para quem? Para quem assumiu o cargo, ou os cargos, né? Aqueles que assumiram os cargos de prefeitos. Por isso nós voltamos com o nosso quadro Cidade em Foco. Roda a vinheta para mim. E nessa primeira entrevista aqui, da volta do nosso quadro, o prefeito eleito e já assumido de Taubaté. Empossado. Você tá bom? Cada fase tem um nome, né? Prefeito empossado agora. Feliz de voltar aqui com vocês como prefeito de Taubaté. Sérgio Vitor. Ô Sérgio, vou começar dizendo para você, Fio, como é que foi a primeira semana aí de prefeitura? Não teve nem a primeira semana ainda, né? A gente está no quarto dia de trabalho hoje. E, bom, é sempre de diagnóstico. A gente fez um grande processo de seleção para os secretários, né? Então, primeira etapa concluída de colocar gente boa, gente técnica compromissada, como a gente tinha prometido durante toda a campanha. E agora todos definindo e montando as suas equipes de trabalho também. A gente tinha um banco de talentos aberto, então... A gente está focado em gente e o começo dos processos de cada secretaria nesses primeiros dias, né? Vocês fazem um diagnóstico ali no momento da transição, certo? Então, sim. A relação com saúde parece que foi boa nessa transição, foi tudo certo, sim, ok? Sim. Mas qual é o diagnóstico, Fio? Como é que ficou a cidade para você? Olha, a gente tem um grande desafio financeiro, né? E já era sabido por todos, já era sabido por nós durante a campanha e durante a transição. E agora a gente está fechando os números, né? Então, a gente tem visto ali, vai ser... próximo de 300 milhões de reais de restos a pagar. Isso é um grande desafio que você pega de valores que saem, né, de 2024 e passam para 2025 para pagar sem lastro financeiro. O valor exato a gente deve divulgar ainda essa semana. Tem aquele empréstimo do CAF famoso, né, que não foi pago. Então tem 150 milhões de reais não pagos para o CAF, que agora é uma dívida com o governo federal, que a gente vai a Brasília para começar a renegociar esses valores e aí olhar contrato por contrato, né? Já tem gente que já está como credor da prefeitura, que não está recebendo. Já, infelizmente, né? Então, quando a gente fala restos a pagar, pensa que eram valores que deveriam ter sido pagos em 2024 que rolaram, né? Que ficou de restos a pagar para 2025. Então, esse é um valor significativo para o primeiro ano. Então, agora, o que faz com esses credores, né? A gente vai sentar individualmente com cada um, encontrar uma forma de renegociar, dados as condições da prefeitura. Tenho certeza que os fornecedores, claro que não gostarão, mas vai ver também o compromisso dessa gestão de honrar 100% dos compromissos, de
um novo modelo de gestão agora, olho no olho também, para a gente conseguir corrigir a casa. É incrível como quando a gente deve para o público é uma tristeza. Quando o público deve para nós, aí é coisa complicada. Mas você falou que vai até Brasília, porque tem como ir buscar verba em Brasília ou tem como olhar para dentro da prefeitura e cortar algumas coisas já dentro da prefeitura? Vinícius, é um conjunto de ações, né? Então, nossa primeira medida também foi uma exigência de redução de 30% do orçamento de cada secretaria. É claro que com cautela para não prejudicar os serviços essenciais, mas isso começa pelo RH, depois isso vai na revisão e na renegociação de contratos, olhando ao longo do tempo, né? Acaba que a máquina vai tendo suas ineficiências. Então, olhar serviço por serviço, para a gente olhar preço e efetividade e conexão com o plano de governo e com a necessidade da população. Então, tem esse espaço para renegociar. Então, muitas vezes as pessoas esperam alguns primeiros atos, né, de divulgação, de coisa. A gente está olhando para dentro primeiro, né? Olhando para dentro de casa, porque tem que cortar os excessos aqui dentro. Enquanto isso, temos nossos parceiros para captar recursos, seja com emendas, né, com deputados estaduais, federais. A gente está revisando, tem muitos programas que a prefeitura não participa do governo federal e ainda acaba abrindo mão de receita por não estar com um convênio em dia ou pela política pública não estar sendo executada. Nessa fase de transição, você conversa com o governo, mas ainda não está na mesa, né? Então agora a gente está mapeando detalhe por detalhe do que a gente pode fazer. E como é que é esse diálogo com o federal e com o estadual? Você já foi deputado estadual, né? Mas como é que é? Você, como prefeito, vai para Brasília, o Lula vai te receber, o Haddad vai... Quem é que vai receber? Porque eles também estão com problema lá para cortar também na carne lá e também não estão querendo. Como é que faz para ir buscar esse dinheiro, esses convênios que você falou? Olha, tem diversas maneiras, né? Tem uma parte que é política, obviamente, mas tem uma parte que é técnica. Cumpre ou não cumpre a política pública, tem ou não tem o convênio, cumpre ou não cumpre as metas de produção, por exemplo, na saúde. Você tem uma meta para você produzir, de atendimento, de cirurgia, enfim. E aí, se você não comunica isso corretamente dentro do governo, uma do diagnóstico, né? Melhorar também, fazer uma transformação digital, melhorar os processos, você acaba abrindo mão de receita de diversos programas. Lembrando que eu sou do Partido Novo, né? Não somos base do governo federal, mas a gente tem deputados que já se comprometeram na destinação de recursos para nós. Eu fui deputado estadual, então no final do ano fiz um grande esforço também de visitar a Assembleia. Vários dos deputados que estão lá foram deputados comigo, se comprometeram em ajudar Taubaté. Então agora é hora de reafirmar parcerias, né? E pedir ajuda mesmo, né? Você falou sobre uma questão que é técnica e a questão que é política. Isso. A técnica, Vinícius, eu tenho que ir lá e dizer para os caras, eu ofereço isso tudo aqui para a minha população, né? Eu produzo isso, então eu preciso desse dinheiro, porque afinal de contas você é aí presidente, você precisa me ajudar aqui e tal, porque a população é uma só. Mas a questão política é aquilo que me deixa com a raiva, rapaz. Porque, por exemplo, o seu adversário na campanha, o Ortiz, assumiu ontem como deputado estadual. Ele se colocou claramente como oposição ao seu governo. Ele vai sobrepor essa oposição aí, como oposição, ele vai deixar de atender as necessidades de Taubaté e ajudar o seu governo, por exemplo? Que isso na minha cabeça não entra. Eu entendo que ele colocou como oposição ou como adversário durante a campanha, né? Eu tenho certeza que ele vai ter a mesma postura que eu tive quando eu era deputado e ele prefeito, de mão de apoio à cidade. Não faz sentido, o período eleitoral acabou, tenho certeza que o compromisso dele a partir de agora vai ser com a cidade. E agora, assim como eu fiz enquanto deputado, é entender quais são os projetos prioritários para a cidade, tanto na questão financeira como na saúde, enfim, que são os serviços essenciais, né? Saúde é a maior dor do taubatiano hoje. A gente conseguir encontrar o que é bom politicamente para ele e o que é bom politicamente para nós, mas sempre pensando no taubatiano. Acima de tudo, o que é bom para a cidade. Exato, exato. Não tem, de novo, né? Eu tenho certeza que a postura dele vai ser de aliado da cidade e não aliado do Sérgio, enfim. De novo, tenho certeza que ele vai ter uma postura assim como eu tive quando estávamos em cadeiras opostas. Ele, inclusive, ontem no discurso de posse, o Ortiz falou que ajudaria a saúde, que é uma questão aqui, né? Você visitou alguns lugares da saúde e tal, e aí qual é o seu diagnóstico? É realmente tudo aquilo de ruim que a gente estava noticiando, de dever, de não fazer cirurgia, de não fazer atendimento? Qual o seu diagnóstico? A gente já sabia, né? Hoje foi uma agenda intensa ali, né? De rodar o hospital universitário e também
a UPA San Marino. Enquanto deputado, já fiz essa rodada, né? Inclusive, fomos visitar obras que estão sendo entregues com emenda enquanto eu era deputado, né? Que é o da UTI neonatal, da semi-intensiva. Então, é um grande desafio. São 2 desafios. O financeiro, como eu já falei, o outro é de processos, é de gestão. A gente precisa fazer, na minha opinião, uma grande transformação digital para a gente começar a ter os dados mais claros. Você vê que uma UPA não conversa com a outra, o sistema da prefeitura não conversa com o do hospital, e aí tem muito trabalho manual e muito retrabalho nesse processo. E quando a gente fala retrabalho, significa que tem algum cidadão esperando um pouco a mais ou se perdendo nesse caminho. Essa transformação digital vai dar mais clareza para a nossa gestão, para entender melhor as filas, para ter um prontuário eletrônico para o cidadão ter na palma da mão. Tudo isso é tão mais prático, né? Isso é feito para a gente votar, para enxuriçar a gente para votar. Se não votar, a gente não pode fazer isso, fazer aquilo. Para receber ação também precisa. E, que bom que você pensa assim. E muitas das coisas que eu estou falando, né? Muita gente fala, o Sérgio é inovador. Não, muitas das coisas que eu estou falando já estão implementadas há muito tempo em algumas cidades. Então, uma promessa de campanha também, sem promessas mirabolantes, mas sem reinventar a roda, pegando o que funciona nos municípios e trazendo para Taubaté. Sérgio, eu tenho que me apressar porque eu acabo falando bastante, desculpa de atrapalhar. Em relação à licitação dos uniformes, por que houve adiamento da licitação? A gente teve pouco tempo para fazer essa análise técnica, né? Então teve alguns questionamentos e a gente entende que, dados os prazos que constavam ali, a gente consegue encontrar alternativas mais baratas e num prazo menor de entrega. Então é isso que a gente está analisando agora para já soltar em tempo hábil. Essa suspensão não impede a compra, né? Você pode pegar carona em atas abertas de outros municípios, então tecnicamente tem várias outras maneiras de executar essa compra. É uma reavaliação. É uma reavaliação porque a gente entende que há uma maneira de melhorar o processo de compra para esses uniformes. A gente está também aqui para falar sobre, ontem um vídeo seu falando sobre o lixo. Agora é um canal de denúncia à população, aberto? Não, na verdade foi emenda minha enquanto deputado, né? A prefeitura tem uma plataforma de relacionamento com o cidadão, né? Então, para você que tem uma demanda de um protocolo, um ofício, tem lá taubaté.undoc.com.br/atendimento. Na verdade, é um canal que já existe e é uma plataforma de prefeitura digital, que foi emenda minha enquanto deputado, que a gente está estimulando o cidadão a usar. Por exemplo, toda vez que eu faço um vídeo, eu recebo lá 200 mensagens de gente falando: Sérgio, eu preciso que faça que pode a árvore da minha rua. Se vier na minha rede, eu não consigo responder com tanta celeridade. Se for pelo sistema da prefeitura, por essa plataforma, a gente vai ter histórico, vai ter como responder mais rápido, vai para a prefeitura adequada. Se a pessoa demorar para responder, eu consigo cobrar, porque é um sistema que dá transparência na solicitação. Então, repete para mim o endereço. taubaté.undoc.com.br/atendimento. Ótimo. Então, atendimento, um canal que já existia, mas que o prefeito mais digital, mais moderno, vai usar mais para você usar também. Minha última pergunta, tem um minutinho só para você responder. Qual a meta para os 100 primeiros dias? Olha, a gente já montou um comitê de renegociação das dívidas, né? A gente tem esse processo de digitalização começando e, para mim, isso é uma das coisas mais importantes para esse melhor diagnóstico. A gente vai montar o comitê para enfrentar o desafio das pessoas em situação de rua, e também o Comitê de Gestão Integrada da Segurança. Então, Sérgio, mas é a montagem de comitê para você melhorar o diagnóstico e começar a colocar as peças para resolver o problema de uma vez por todas, né? Taubaté passa por alguns grandes desafios e a gente tem gente boa para trabalhar nisso. Sérgio, toda a sorte do mundo para você, meu filho. Obrigado. Conte com a gente. Venha quando quiser. Aqui também está aberto para a gente conversar com os taubatianos e com você, aberto e francamente, como a gente sempre faz. Muito obrigado. Prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor. Para você de casa, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Fique com Deus. Se ele assim permitir, amanhã eu tô de volta. Beijo, fui!